Quando os ponteiros se encontram e que nós ouvimos as 12 badaladas. A hora que se anuncia é meia-noite. Uma hora em que tudo pode acontecer, inclusive nada. Mas hoje, muitos acontecimentos. Vamos à história de hoje. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Leila. E eu me lembro que aos 28 anos de idade eu resolvi deixar o Rio de Janeiro. Mais precisamente, eu morava em Belford Roxo. Faz parte do grande Rio de Janeiro. Eu morava lá com a minha família, mas aos 28 anos eu estava bastante desanimada, sabe? Porque eu havia tido um noivo e tinha pretensões de me casar com ele, e lamentavelmente esse noivo ele formava paralelamente ao noivado que tínhamos uma outra família. Quando eu descobri, Paulinho, ele já tinha um filho com outra mulher e nenhuma possibilidade de se casar comigo. Eu fiquei extremamente desgostosa. E aí eu pensei comigo, eu falei com a minha mãe, falei com uma irmã e um irmão que eram a minha família em Belford Roxo, e eu resolvi fazer uma mudança completa e total na minha vida, sabe? Eu falei, eu vou me embora, eu tô indo pro interior de São Paulo. É uma mudança radical, porque eu jamais havia saído do ambiente do Rio de Janeiro. O máximo que tinha acontecido é que eu mudei de Belford Roxo, fui para Niterói. Depois de Niterói, eu fui morar na Tijuca. Aí voltei a Belford Roxo. Era o máximo, mas sempre ali, no ambiente carioca. Como eu tinha uma formação muito boa em inglês e também no magistério, eu vi possibilidades de viver no interior de São Paulo. Eu queria fazer uma mudança radical na minha vida. E fiz. A mudança foi completa e total. Me mudei para o interior de São Paulo com a cara, com a coragem. O pessoal dizia que era ali que realmente corria dinheiro. Naquele momento, aquela região era chamada de Califórnia brasileira. A terra para onde eu tinha ido era a terra do boi. Eu prefiro não dizer exatamente a cidade, mas era uma cidade muito boa do interior de São Paulo. A terra do boi, uma realidade novíssima para mim. Eu, urbanoide ao máximo, convicta, carioca. De repente, me mudei para o interior de São Paulo, para a terra do boi. Não era um cenário rural totalmente, não, pelo contrário. Que, como eu disse a vocês, eu repito, a cidade para a qual eu estava me mudando era uma cidade relativamente grande e bastante bem desenvolvida. Aliás, o interior de São Paulo é assim, uma região muito desenvolvida. Havia, sim, fazendas, muitas fazendas, mas elas ficavam no entorno da cidade. Como eu estava começando a vida por lá, era um lugar completamente diferente, estilo de vida completamente diferente. Eu pegava o que aparecia dentro da minha área. Como eu já disse, eu tenho um excelente inglês e sou formada no magistério, sou também professora. Então, o que aparecia nessa área, eu ia pegando de serviço, traduções e algum serviço também para o magistério. E eu coloquei um anúncio no jornal local, porque uma das possibilidades seria fazer tradução
naquele momento, naquela época, ainda se recorria muito a uma profissional para que ela pudesse fazer traduções. A tradução não era uma coisa tão em voga, tão comum como hoje pela internet. Hoje, muita gente, às vezes, com a ajuda da internet, consegue, mesmo aos trancos e barrancos, mas consegue traduzir um texto. Com imperfeições, é verdade, mas consegue. No entanto, naquele momento, uma profissional que fizesse isso era bastante bem valorizada. Então eu fiz um anúncio no jornal, que eu atendia as pessoas que necessitassem fazer traduções, algum serviço de professora particular, porque eu era realmente uma craque do inglês. Eu tinha, de fato, aprendido e muito bem, eu tinha uma facilidade muito grande para línguas. E aí, depois desse anúncio feito no jornal, por incrível que pareça, eu estou falando que a cidade era de muito progresso, apareceram várias propostas de trabalho, inclusive aulas particulares, até uma participação para um programa de rádio, inclusive de fazer traduções de releases, o que era comum. E aí apareceu um trabalho que eu sinceramente não esperava que isso fosse acontecer na minha vida, uma vez que eu estava no interior de São Paulo, porque isso sequer apareceu na minha vida no momento em que eu vivia no Rio de Janeiro, em Belford Roxo, ou em Niterói, ou na Tijuca. Isso jamais havia surgido na minha vida, mas no interior de São Paulo apareceu a chance de eu fazer traduções para uma revista especializada em black metal. Vocês já ouviram falar disso? O que é black metal? Eu até ali desconhecia. Até aquele instante eu desconhecia. E fui conhecer isso no interior de São Paulo. O que é black metal? É um tipo de música em cujas letras são descritos rituais satânicos. É uma coisa assustadora. É uma coisa extremamente assustadora. Meu Deus, era a tradução de black metal. Um tipo de música cujo teor da letra era a descrição de rituais satânicos. Eu, num primeiro momento, eu tentei recuar desse trabalho, fiquei um tanto ou quanto assustada, mas o rapaz, o editor da revista, eu prefiro até nem dizer o nome dele, porque tudo o que aconteceu foi muito grave. E hoje eu quero contar aqui na história da meia-noite, o rapaz, o editor, ele me convenceu com o cachê. Olha, acontece que a cada música que você traduzir, cada música que você conseguir traduzir, o dinheiro é bom. E era um dinheiro de fato muito bom. E aquelas músicas, elas chegavam, eu não sei se da Austrália, eu não sei dizer exatamente o país de origem, se dos Estados Unidos, obviamente que era um país que falava a língua inglesa. O sotaque variava muito. Às vezes você via sotaque americano, sotaque australiano, às vezes você tinha o sotaque londrino, em inglês. Você tinha sotaque praticamente de países que falam o inglês, você tinha sotaque do mundo inteiro naquelas músicas. Era difícil traduzir porque não havia uma letra escrita, observem. Não tinha uma letra escrita, você tinha que escutar, você tinha que colocar um fone e parando, pegando cada palavra dita em inglês e cada palavra pesada. Cada palavra pesada. Chama-se black metal. Eu ia anotando aquelas palavras pesadas e ficava até com medo de traduzi-las, embora o sentido fosse exatamente isso. Quando eu traduzi a primeira letra,
O rapaz, o editor, ele adorou a minha tradução. Ele viu que o meu trabalho era extremamente profissional. E ele me pagou muito bem, e disse: olha, você tem que seguir nisso. Isso nada tem a ver com a sua conduta e nem com a sua religião. Eu preciso apenas do teu trabalho como produtora. E ele me pagou um cachê muito bom. E a partir dali, ele me trouxe mais umas 10 músicas e não parava mais de chegar com as músicas para que eu traduzisse. Ele ia pessoalmente à minha casa e me levava todo o material. E a cada material que ele trazia, como forma de incentivo, ele aumentava o cachê. Então, você não imagina. Você que está ouvindo, você não imagina o quanto me cansava colocar aquele fone de ouvido e escutar aquelas palavras tão horrendas, tão pesadas e traduzi-las. Eu queria parar com aquilo. Só que o rapaz não permitia que eu parava. Ele trazia o material e sumia. Trazia o material e sumia. E deixava o dinheiro dos cachês. Era aquilo. O dinheiro me movia. Tanto é verdade que num curto espaço de tempo eu acabei me mudando para uma casa muito maior. A casa na qual eu fui morar, para que vocês tenham uma ideia, quando eu cheguei lá, na cidade do interior, eu fui morar numa casinha. A casinha tinha uns 3 cômodos. Mas, de repente, eu fui morar numa casa grande, com um jardim, com um quintal gramado e com uma linda piscina no lateral da casa. Com aquele sol do interior, com aquela piscina, com o tempo que me sobrava, olha, sinceramente, eu não queria outra vida. Mas vocês não imaginam como me pesava colocar aquele fone de ouvido e ficar ouvindo aquelas letras pesadas, aquelas palavras pesadas e traduzi-las. Depois de um tempo, ouvindo aqueles barulhos, eu comecei a enxergar vultos. Vultos começaram a aparecer na minha casa. Eu tinha conseguido um cachorro, era um pastor alemão. Aliás, esse pastor alemão não houve necessidade de eu comprar. O povo do interior realmente é muito bom. Alguém me doou um filhote de cachorro, pastor alemão, e esse cachorro latia muito. Ele olhava assim para uma direção, onde olhava e não via nada, mas ele estava vendo alguma coisa. O filhote do pastor alemão, ele olhava e estava vendo alguma coisa. E ele começava a latir. Ele enxergava. Depois eu fiquei sabendo, através de pessoas especialistas, de que os animais têm essa capacidade. O cachorro, o filhote, ele enxergava seres desencarnados. Outras vezes, criaturas sem formas, sabe? Sem formas. Via, alguns minutos antes, as pessoas que chegariam em casa com as roupas que estavam usando. Entrava em contato com o mundo astral dos próximos. O cachorro tinha essa capacidade. De repente ele começava a latir. Eu já sabia que tinha alguém daquela turma chegando. Alguém daquele black metal estava chegando. Eu não sabia. O cachorro, ele tinha essa sensibilidade. Ele me avisava, eu começava a latir, eu falava: ai meu Deus, tem alguém chegando com material. E era. Porque o cachorro entrava em contato com o mundo astral. Ele via ao lado os espíritos, os desencarnados. Certa vez, entrou ladrão na minha casa, porque eu morava sozinha. Vocês imaginem, eu deixei Belford Roxo, havia me mudado para o interior, eu morava sozinha. Então eu saí, eu tinha ido passear numa cidade vizinha e quando eu voltei tinha entrado ladrão na minha casa. E o cachorro, ele era filhote ainda. O cachorrinho, ele estava dando o alarme. E ele ou eles, os ladrões,
Já deviam estar dentro da minha casa havia muito tempo, porque ainda os objetos que eles tinham roubado estavam separados na varanda da frente da casa, antes do jardim, atrás das grades. O material estava ali, exatamente ali. Mas quando eu cheguei de surpresa em casa, o material estava na minha varanda. Quando eu cheguei de surpresa em casa e os ladrões me viram, eu não sei o que eles viram em mim, mas eles saíram numa disparada e gritando: socorro, socorro. Eu não sei o que eles viram em mim. Socorro! Os bandidos fugiram pelos fundos dos quintais, e o cachorrinho latindo, correndo atrás, e eles gritavam socorro, como se eles tivessem visto em mim sei lá o que, talvez um monstro. Eu fiquei assustada com os bandidos, com os ladrões, porque é diferente essa coisa, né? O bandido, ele anda armado. Aqueles eram ladrões de casa, ladrões de objetos de casa. Mas quando eles me viram, eles estavam desarmados. Saíram em desabalada carreira, gritando socorro, porque eles olhavam para mim e viam alguma coisa que não a moça que eu sou. Eu tinha 28 anos à época. E eu sou uma pessoa magra, miúda. Eles correram de mim. E o cachorrinho correu também atrás deles. Será que o meu cachorro também havia se transformado em alguma outra coisa para eles, juntamente comigo? Sei lá. Gota d'água. A gota d'água. Como foi que eu resolvi parar com tudo isso e abandonar essa cidade do interior de São Paulo? A gota d'água. Foi uma vez em que eu me deparei com umas luzes. Eu estava assim, deitada, me preparando para dormir, e de repente eu senti um cheiro de hospital no quarto. Porque hospital, vocês sabem que tem cheiro. E foi exatamente esse cheiro que eu senti. Cheiro de hospital. Eu estava me preparando para dormir. Quando eu senti aquele cheiro de hospital, eu quis correr. Mas quando eu pensei que eu ia conseguir correr, não pude mais. Eu estava paralisada. Alguma força tomou conta de mim e me paralisou. Eu senti a presença de seres que eu não sei dizer se eram seres extraterrenos, se eram espíritos vivos. Eu lembro de sombras. E eu paralisada. Eles me seguraram, me viraram de bruço, tiraram uma seringa e uma agulha imensas, tanto a seringa quanto a agulha, eram enormes. E aí eles entraram com aquela agulha na minha coluna vertebral e foram tirando dali um líquido da minha coluna, a cervical. Eles foram tirando dali um líquido da minha cervical. Acredito que eu tenha sofrido ali um transplante de medula óssea. Neste transplante eu era a doadora. Quer dizer, eu era uma doadora forçada, obviamente, por aqueles seres, mas eu fui uma doadora. Eu senti assim a agulha penetrando forte e de uma maneira profunda na minha coluna cervical. Embora não houvesse dor, não havia dor, mas havia pressão. Dá para vocês entenderem? Não tem dor, mas tinha uma pressão. A pressão, vocês imaginam uma agulha grossa e profunda na coluna, na cervical. Eu fazia assim, não era de dor, era pressão. E era uma ordem que não era dita em português, mas eu entendia, tipo, não se mova. Eu já disse a vocês que eu tenho um domínio total da língua inglesa. Não era em inglês também, era outra língua, mas eu conseguia entender. Era tipo, não se mova. Numa mistura de línguas. Não se mova. E eu senti aquela pressão na cervical. Eles retiraram o líquido da minha cervical. Quando aquilo tudo terminou, quando aquilo tudo acabou,
que aquela agulha foi retirada da minha cervical, eu ainda sentia a presença daqueles seres ali dentro do quarto comigo. Eles ainda mexiam em algum material, guardaram o material numa espécie de uma bolsa. Eu cheguei a olhar assim com o rabo de olho, eu vi que era uma bolsa branca, colorida, não sei, parecia furta-cor e bastante brilhante. Guardaram aquela seringa com o líquido que retiraram da minha cervical e foram embora. Eu fiquei deitada na cama. O cachorro, que eu coloquei o nome de Toby, o filhote de pastor alemão, ele ficou deitado no tapete no quarto, quietinho. O cachorro esse dia não deu um latido. Ele ficou quietinho, assim com o rabo entre as pernas, como se também ele estivesse assustado. E ele estava assustado. Eu não sabia se eu levantava da cama, se eu iria morrer. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, porque, vocês imaginem, eu ainda sentia assim alguma coisa na minha cervical. Eles tiraram aquela agulha grossa, o líquido. Eu pensei comigo, será que se eu tentar me levantar, eu vou prejudicar a minha coluna? Eu vou ter algum problema? Eu vou cair? Será que eu vou morrer? Sabe, eu não sabia se eles tinham colocado um veneno em mim. Eu não sabia que atitude tomar. Passado um tempo, eu fui ganhando confiança. Eu fui me mexendo, me movendo, até que eu consegui ficar de pé. Eu sei que talvez uma outra pessoa fugisse imediatamente da casa. Não foi o que eu fiz. Nem eu e nem o Toby. Eu fiquei trancada no quarto. Eu fiquei com tanto medo daqueles seres ainda estarem dentro da minha casa. Eu fiquei com tanto medo que eu fiquei trancada no quarto. Eu passei trancada no quarto uns 3 dias. Eu abria assim a porta do quarto, eu ia, pegava água para mim, pro Toby eu pegava ração, eu pegava algum biscoito para eu comer. Eu passei uns 3 dias. Depois que eu fui ganhando confiança, eu consegui sair do quarto, voltei a frequentar a cozinha, a sala. Olha, para que eu encurte e resuma, para que vocês entendam, uns 10 dias depois, foi que eu consegui sair para o quintal, porque eu estava com tanto medo e assustada diante de tudo que me aconteceu. Porque o que aconteceu, eu tinha certeza que não adiantava gritar por socorro naquela hora, porque ninguém iria me escutar. Eu fiquei totalmente paralisada. Eu fiquei tão assustada que 10 dias depois foi que eu consegui sair para o quintal. E aí eu raciocinei e pensei comigo. Falei, vamos embora. Não vou poder levar o Toby, porque eu ia voltar para Belfort Roxo. A viagem era longa. Eu não podia levar comigo o cachorro. Então eu fui numa vizinha, ofereci o Toby. Ela aceitou de bom grado. Toby chorou tanto ao se despedir de mim. Só que faltava eu receber um dinheiro importante, porque eu havia feito pelo menos mais umas 20 traduções de músicas desse black metal. E faltava eu receber. E eu sabia onde morava o editor da revista. Eu sabia. Falei, puxa, eu precisava pegar esse dinheiro para poder fazer a minha viagem, para poder pagar o aluguel. Eu tinha que fazer o acerto do aluguel. Havia uma multa prevista. Eu ia tentar negociar aquela multa. Eu precisava receber. Eu tinha que receber. E eu fui na casa desse editor. Eu tinha o endereço dele. Eu fui na casa do editor porque eu precisava receber o dinheiro. Eu toquei a campainha da casa do editor. Ele veio me atender. Ele veio até o portão me atender. Foi cortês, foi gentil comigo. Oi. Eu disse a ele, eu vim fazer um acerto com você daqueles valores. Eu não queria dizer para ele que eu estava indo embora. Eu disse para ele que eu precisava receber, que eu tinha que fazer o acerto do aluguel, que eu tinha uma série de dívidas para pagar. E dinheiro não faltava.
porque ele não titubeou, ele me pediu apenas um tempo para apanhar dinheiro vivo. Não é que ele me pagava com cheque, não, dinheiro mesmo. Ele só me pediu um tempo, falou, um momento que eu vou pegar os valores. E eu fiquei esperando, ele não me convidou para eu entrar na casa dele. Eu fiquei no portão assim esperando. Aí sai uma criança, sai um menino que devia ter no máximo uns 7 anos. Esse menino sai, ele vem até perto de mim, ele me olha e fala, ô tia, o menino me fala, um menino que eu não conhecia, mas que eu estava deduzindo que fosse filho do editor, só podia ser. Ele vem até onde eu estou e ele diz assim, ô tia, eu fui curado de leucemia. Quando ele falou assim, eu fui curado de leucemia, a ficha caiu. Eu me lembrei de tudo o que havia acontecido. Dias atrás, eu imaginava até ali, eu calculava até ali que tivessem passado uns 10 dias. Obviamente tinha passado mais. Muito mais do que isso. Deduzi que a minha medula óssea havia sido retirada de mim e passada para aquele menino. Da forma como isso aconteceu, eu não sei explicar. Não havia nenhum grau de parentesco entre mim e aquela família. Gente, eu saí de Belford Roxo, no Rio. Eu fui morar no interior de São Paulo. Não tinha nada a ver a minha família com aquela. O menino veio me dizer, tia, eu fui curado de leucemia. E eu reagi da melhor maneira que eu pudesse reagir, caramba, num caso desses. Não diga, que bom. Que bom, que coisa boa. Parabéns. Parabéns. Me limitei a isso. Foi quando o pai dele voltou, o pai que não ouviu a conversa, não escutou. O pai veio com o dinheiro das traduções, me entregou o dinheiro sem me questionar. Eu agradeci, fiz todos os acertos, os últimos acertos naquela cidade. E naquele mesmo dia, embarquei com destino ao Rio de Janeiro, mais especificamente a minha casa Belford Roxo. Mas essa foi uma experiência que eu vivi no interior de São Paulo, me tornando tradutora de black metal. Muita gente nunca ouviu falar disso. Hoje, eu nem sei, eu nunca mais mexi com isso. Eu nem sei a quantas anda isso. Não tenho ideia. Mas naquele instante, as letras não eram escritas, eu tinha que escutar, música por música, anotar cada palavra que era dita e traduzida, e ficava muito assustada com tudo. Quanto à minha medula, depois eu fui fazer exames no Rio de Janeiro, através de uma amiga querida que trabalha no Hospital Souza Aguiar. Ela é enfermeira no Souza Aguiar. Ela conseguiu, através de um médico amigo, exames, mas o médico disse que não havia como me dar uma resposta, porque eu não sabia, mas a nossa medula, ela se refaz numa rapidez muito grande. Então estava tudo normal com a minha medula óssea, tudo normal. Havia sim um sinal de picada, aonde eu disse, né, na minha coluna cervical, mas que não provava absolutamente nada. Essa era a história da meia-noite que eu tinha para contar. Ganhei dinheiro, traduzindo músicas com rituais satânicos. Mas quase morri. Não morri por pouco. Acabamos sendo atingidos.
Eu e o cachorrinho Toby. Se você gostou da minha história, curta, se manifeste, dê o seu carinho. Aproveita e se inscreva no canal do Paulinho Boa Pessoa. E se não for pedir muito, peço-lhe a gentileza. Aproveita e manda um valeu demais pro Paulinho Boa Pessoa, porque ele bem que merece.